Pode estar de volta hoje falando sobre as manifestações que acontecem em todo o Brasil, aqui em Curitiba também. Entre os pedidos, né, que os manifestantes fazem, a redução da tarifa do transporte público, a discussão durante o intervalo não parou, continuou aqui o tempo todo, né? Todo mundo debatendo, colocando suas linhas de pensamento, enfim. Né? Antes da gente seguir com a pergunta que eu deixei no próximo bloco, quero só fazer uma colocação aqui do Lucas Carvalho, pelo tweet. Ele coloca a seguinte questão: existe a possibilidade da estatização do transporte público em Curitiba e como poderia ser feito isso? Sim. Uma das pautas da Frente de Luta pelo Transporte Coletivo é a criação de uma empresa pública de transporte, a abertura da caixa preta da URBS, né? E isso aí se coloca que o transporte coletivo não deve ser beneficiado. Os empresários do transporte coletivo não devem ser beneficiados. Hoje em Curitiba, por exemplo, 6 famílias mandam e desmandam no transporte coletivo. E é algo que é público, né? O cidadão, o trabalhador já paga um IPTU, já é muito alto, inclusive. Então é uma questão de prioridades e vontade política, né? Entra governo e sai governo, entra prefeito e sai prefeito, e principalmente pessoas que são eleitas, inclusive com dinheiro dessas famílias do transporte coletivo, e nada é feito. A caixa preta da URBS está lá, as mesmas famílias mandam e desmandam, então a gente acha que a vontade das ruas nesse momento deve prevalecer. E existem condições concretas, inclusive, de ter vontade política de criar uma empresa de transporte. Você acha que é possível isso, Anderson? Nessa discussão toda, eu discordo de 2 conceitos que são usados de maneira muito repetida. Primeiro, chamar o que está acontecendo de movimento. Nós estamos vendo manifestações. Movimento social é outra coisa, tem outras características. E segundo, é chamar de empresário do transporte público. Não existe empresário do transporte público. Há um concessionário. É o serviço que é concedido. E o Estado pode a qualquer momento encampar. Aquele patrimônio é da sociedade. Né? Há um prestador de serviço que foi contratado, deveria, no caso de Curitiba, ter sido contratado por licitação desde o início, não foi, e pode ser empresário de outros setores, mas de transporte, não. Por isso é que é importante discutir tarifas, mas é mais importante discutir modelo. Todos os argumentos que eu ouço são os seguintes: em Curitiba diminuiu o número de usuários, os usuários que antes eram 2 milhões por dia, agora é 1 milhão de passagens por dia, portanto o sistema não se sustenta mais, a prefeitura tem que cada vez botar mais dinheiro. Ok, ninguém aqui está pedindo para a prefeitura botar mais dinheiro para ir para as mãos dos prestadores de serviço. O que as pessoas estão pedindo é preciso repensar o sistema. Não dá mais para remunerar o sistema para o passageiro. Tem que remunerar o sistema pelo sistema, porque aí você melhora a qualidade, você mede a qualidade. É óbvio que você remunerar para o passageiro, cada passageiro vai querer pagar o mínimo para usar aquele serviço, e ninguém controla a qualidade. O sistema está sucateado, o sistema, e não é só em Curitiba, de maneira geral, mas alguns municípios, algumas cidades estão conseguindo alternativas bastante criativas. Em Curitiba a gente fica discutindo se vai ser mais ou menos 10 centavos, sem discutir o problema maior, que é o sistema que já não sustenta mais, já não comporta mais. Quando a gente fala em empresário, a gente sabe que é uma concessionária, que deveria ter toda a questão legal da licitação, mas quando fala em empresário é justamente para mostrar e conseguir fazer transparente para a população de que enquanto tiver esse concessionário ou empresário lá fazendo usufruto do transporte público para o seu bem individual, para ganhar dinheiro, para lucrar, ou seja, não existe empresário, não existe concessionário no mundo que não faça isso sem lucrar, a tarifa não vai baixar e muito menos a gente vai chegar no transporte público, porque ali está tido outro interesse, não é o público, não é as pessoas irem e vir, é alguém ganhar dinheiro com ir e vir de alguém, né? Então por isso a gente precisa chamar os empresários do transporte, que de fato são, né? Ou melhor, empresários não, a máfia do transporte, porque ganham dinheiro com o serviço público e ganham dinheiro às custas da população, né? Então é necessário a gente sim repensar esse modelo de transporte, como repensar à luz do que é o direito de ir e vir das pessoas, pagar o serviço, remunerar o serviço, os trabalhadores desse serviço, remunerar o que é comprar os bens para o Estado e nesse sentido poder prestar o serviço gratuitamente para a população, gratuitamente não, né? Subsidiado pelos impostos da população, que deviam servir para isso, né? A população já está pagando, já paga 2 vezes. Sim, inclusive, é plenamente possível uma discussão sobre tarifa zero. Se houvesse uma vontade política, né? Vamos parar de priorizar a máfia do transporte, vamos pensar, né, na população que já está arcando com os altos custos, né? Enquanto eu vou anotando aqui a pergunta que o Diego mandou para a gente agora, eu queria que vocês falassem, respondessem aquela questão da responsabilidade, né? Se vocês sentem o peso da responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, vocês fazem parte dessa grande frente.
Existe assim um momento muito novo, que a população saiu para a rua, né? Isso é muito importante, isso nada é mal, é muito pelo contrário, é positivo que as pessoas venham para a rua, tragam suas demandas reprimidas, tragam tudo aquilo que elas acreditam para as ruas para a gente manifestar, né? Mas a responsabilidade do movimento, aquelas pessoas que estão organizadas, o que que é? A gente precisa da coesão. E o que que a gente precisa, como o professor colocou, se isso aqui terminar sem nada, que seja a tarifa baixar, que seja a gente rediscutir o modelo de transporte para frente estar mobilizando, isso vai ser muito negativo, as pessoas vão ter uma impressão muito ruim do que é a mobilização política. Então, por mais que existam essas demandas reprimidas, e a gente tem que trazer elas para a rua mesmo, a gente precisa ter um foco. A gente precisa ter algo para atacar primeiro, porque senão nem o poder público consegue negociar com a gente. Então, eu diria que a responsabilidade da Frente de Luta pelo Transporte é conseguir dar esse foco, conseguir comunicar o poder público, conseguir dialogar, de certa forma, com o poder público, com a massa na rua. É isso que é importante, a gente precisa ter o povo agindo. Essa é uma nova forma de fazer política que não é tão nova, mas no momento é nova. A gente parar de pôr um votinho ali a cada 2 anos numa urna, numa caixa, e ir para a rua e dizer o que a gente quer. Isso é diferente. E a nossa responsabilidade enquanto movimento é conseguir comunicar isso, a vontade do povo. E creio eu que as manifestações começaram com 2 motes, né? Redução da tarifa e o modelo de transporte contra a repressão. E hoje a gente tem que comunicar isso, a gente tem que conseguir negociar isso. O Diego, inclusive, que mandou uma mensagem para a gente, ele pergunta o seguinte: caso vocês consigam, através dessa manifestação, a redução da tarifa do transporte, qual que vai ser a bandeira a partir daí? É o tarifa zero, né? A gente quer garantir o serviço público de transporte. O serviço público é isso. Essa tarifa zero, ela seria para quem? Seria para todos. Transporte público gratuito para todo mundo. Vocês acham que isso é possível? É verdade. A gente tem que pensar como funciona a saúde. Você vai lá no hospital e cada vez que você acessa um serviço público, você paga uma tarifa lá na porta do hospital? Não, você está incutido nos processos, nos impostos todos que a gente já paga. A escola, com exceção dos particulares, cada vez que você vai na escola pública, você já pagou isso nos impostos. Assim como o transporte, a gente já pagou, a gente está pagando 2 vezes. Então isso é possível. Desde que a gente passe a pagar uma vez para o Estado e retire a máfia do transporte, do controle do transporte, é possível. Aí a gente vai pagar uma vez só, né? É isso que a gente precisa entender. O povo precisa pagar uma vez só o transporte. Emerson, se a gente analisar essas manifestações que estão ocorrendo em todo o país hoje, vamos supor que na maioria não se atinja os objetivos. Quais as consequências que a gente pode ter a partir daí, politicamente falando? Então, esse é um outro ponto. Quer dizer, se nós estamos falando de manifestações com características novas, ou seja, com uma certa espontaneidade de surgimento, com uma certa descentralização de comando, fatalmente a consequência disso será uma fragmentação de demandas. Nasce com a questão de transporte, mas a gente viu uma série de faixas aí que vão de A a Z, né? Pode ser que ao final poucas coisas tenham resultados concretos, né? Mas eu diria que, veja, pelo menos uma coisa que os meninos começaram falando aqui já me parece um grande ganho dessas manifestações, que é o comportamento da polícia em relação às manifestações. Se você olhar o comportamento da polícia de São Paulo na semana passada, frente aos manifestantes, é uma coisa, é outra polícia que estava esta semana na rua em São Paulo. É outra polícia. A polícia da semana passada estava lá para, por incrível que pareça, proteger as ruas dos manifestantes. Então ela entrou em confronto com todo mundo para evitar que os manifestantes chegassem até determinada rua, com o argumento de que os carros têm o direito de ir e vir na via pública, como se os manifestantes também não fizessem parte do público. Essa semana, piada, fechar a rua para o manifestante não fechar a rua, né? Exatamente. Dada a consequência negativa para o Estado, para a polícia, essa semana o comportamento foi completamente distinto. Foi a polícia protegendo os manifestantes e permitindo a eles acessar qualquer espaço que eles quisessem. E a polícia agindo em focos, né? Em focos bastante pontuais. Isso já é uma diferença. É uma diferença significativa, eu diria, para responder. Já é um ganho. Outro ganho, uma demanda muito difusa, que era a coisa lá da Contra-PEC 37. Hoje foi tirada de pauta. Não vai mais ser votada no final do mês ou no mês que vem, como estava previsto. Quer dizer, a gente pode chegar no final com a impressão de que não gerou nada. Mas não é que não gerou nada. É que como ela é fragmentada,
Os ganhos vão sendo também aos poucos. E vocês falaram anteriormente, inclusive, me chamou muita atenção, assim, fiquei pensando no comportamento, né, do político a partir de agora. Como um político antes negociava diretamente com uma liderança específica ou com uma entidade específica, agora ele negocia com... Como é que esse político vai ter que ser a partir de agora? Porque mudou. Do meu ponto de vista, nada vai ser como antes. Antes de vir para cá, eu conversei com um amigo meu que é deputado estadual, perguntando um pouquinho, entender o que ele acha que, do ponto de vista dele, o que mudou. Da forma como ele viu os fatos, parece que existe um cenário novo. Um horizonte, os políticos estão enfrentando o desconhecido, né? E a gente tem até a produção de coisas que são engraçadas, né? Hoje a entrevista do Alckmin com o Fernando Haddad, um do lado do outro, né? São partidos que disputam o poder em São Paulo, são completamente antagônicos, disputam a política e o comando do país praticamente, e os dois tendo que vir ali publicamente, lado a lado, explicar, olha, foi mal, o Alckmin tentando justificar, olha, vai custar tanto, e tentando justificar a questão econômica ainda, né? Quando na verdade o que eles perderam foi um pouco... e uma grande oportunidade de dialogar com a sociedade, né? Então eu acho que o movimento deles, né, que é um movimento daí, ele passa a ser encampado por todos nós, ainda que difuso e tal, né? Já conseguiu vitórias. São Paulo, né? Rio de Janeiro, hoje eles abaixaram. São 4 Já capitais, conseguiu são vitórias. Já abaixaram. E coisas que se diziam ser impossíveis. Então, como é que o impossível passa a ser possível? Quer dizer, essa sinalização também é importante. Que a partir, e foi Sim. isso que o Mas perceba que isso Gabriel é possível, falou. isso é possível porque político eleito a cada 2 ou 4 anos é altamente sensível. volátil. Ele é sensível, a gente pode parecer que não, mas se esses sujeitos não tivessem sendo eleitos, não dependessem de eleição, eles não teriam tanta velocidade em reunir PT e PSDB de São Paulo, sentar na Mas vou mesa, ter que repensar gente, tudo isso pra agora. falar, Tem uma coisa também que eu gostaria de colocar. Só que para terminar nosso tempo tem que ser muito rapidinho. Bem rapidinho. O povo saiu aos anos 80, derrubou uma ditadura a partir de uma greve, construiu o maior partido operário de classe trabalhadora e juventude do mundo, elegeu um presidente achando que as reformas, reforma agrária, reforma urbana, reforma dos transportes, ia mudar o país. 10 anos depois a gente vê a volta das privatizações, o início de uma privatização da educação. Hoje a gente vê o maior grupo privado de educação no Brasil, via isenções fiscais para os grandes banqueiros, a privatização dos portos, dos aeroportos, o mensalão, que foi aí uma tentativa de privatização da Previdência. O povo criou um partido, a classe trabalhadora criou um partido que foi o PT e se desgastou com ele e está indo às ruas hoje e não tem uma direção, realmente. Essa é uma coisa que deveria ser colocada. Assim. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. Eu agradeço a todos por terem participado desse debate, dessa conversa fabulosa. E eu espero você no próximo programa. E reveja esse programa também na internet, otv.tv.br. Até a próxima. Vamos fazer um manifesto.